Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não! Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! E como é que você caminhou pra esse lado, assim? Porque eu acho que você chama a atenção por isso, assim. Quando a gente vai ver um comentário seu, a impressão que me dá hoje é dá de uma que, clareza assim, tática ali. Né? você vai ter uma profundidade de leitura de jogo, assim. O que acontece? Acho que tem duas coisas aí. Eu não era muito assim. Eu era repórter, eu gostava de futebol, de escrever sobre futebol, mas eu acho que a própria história da imprensa esportiva brasileira, ela tem mestres espetaculares, só que e são mestres e são espetaculares, foram brilhantes, né? A gente tem que se orgulhar. A gente teve Nelson Rodrigues, Mário Filho, Armando Nogueira, enfim. Outro que foi, pra mim, um ensinamento e um prazer conviver com ele. É um prazer conviver com ele. Fernando Calazans. Tá trabalhando no Globo com ele, enquanto ele era colunista, tá junto com ele em vários... sabe, uma pessoa de uma gentileza e de um texto absolutamente maravilhoso. Enfim, sim, a gente tem uma escola maravilhosa na crônica esportiva brasileira. Só que havia, hegemonicamente, muito voltado ao lado humano do jogador. Eu acho que o futebol é uma soma complexa de fatores. O futebol é o fator humano, o fator mental, o fator físico, o fator técnico, o fator tático, estratégico. E é difícil. E às vezes o fator acaso. E o fator acaso, que a gente menospreza demais querendo explicar tudo. É verdade, é verdade. E a gente tudo certinho e quantos % é cada coisa no jogo? Não tem fórmula. Não tem. E as leituras podem ser as mais diversas. Mas eu era muito voltado a escrever, muito influenciado por essa pegada do lado mais humano, mais o lado de ambiente, de estádio, de uma crônica do que tinha sido a experiência de um jogo de futebol. Isso era muito a minha pegada. Chega lá pelos idos de 2008, 2009, antes disso um pouco, 2006, 2007, eu comecei a me ver achando o futebol chato. Eu achava que o futebol tinha ficado uma coisa muito conservadora, amarrada, os jogos eram amarrados, os times eram defensivos, as estratégias de anulação do adversário se sobrepunham demais, e aquilo começou a me fazer desgostado do jogo na essência. E aí tem o fenômeno Guardiola. E aí, gente, eu não estou dizendo que isso é o jeito certo de jogar futebol, que não, a gente tem enormes maneiras de jogar, inclusive de futebol bonito, eficiente, bem jogado, de várias formas. Só que aquilo me fez apaixonar de novo pelo jogo. Aquilo... Eu ficava pensando... Às vezes eu pensava, o que eu procuro num jogo de futebol? O que eu gosto? E de repente, apareceu. Eu não precisei formular o que eu estava procurando. Aquilo me deu um fascínio por aquilo. Falei, gente, isso é magia. Isso é muito bonito de ver. E aí comecei a querer entender o que era aquilo. Por quê, né? E, ao mesmo tempo, eu tinha uma coisa que me incomodava, assim, a gente via um jogo ser no primeiro tempo uma coisa, no segundo tempo ele ser muito diferente, e eu não tinha uma explicação para oferecer, aquilo começou a me agoniar, e aí eu comecei a mergulhar em estudar isso. Então tem muito a ver com uma reaproximação, uma relação que apertou um botão, deu um clique, uma relação com um jogo que mudou a partir de eu me apaixonar por aquela maneira de jogar futebol, e o interesse e a sensação de que eu não tinha explicação para algumas coisas. Embora, de fato, algumas coisas não tenham, né? Eu costumo dizer que não tem mudança tática no futebol maior que um gol. Às vezes é um gol que ele muda o ânimo do jogo, muda isso, e às vezes não é decorrente de uma mudança tática. Mas eu sabia que tinha muita coisa que se perdia no caminho. E que eu queria ter uma... E aí eu comecei a ler muito sobre tática, a mergulhar nisso. Eu não sei se eu faço bem, não sei se eu faço mal, mas eu tento. Com a melhor das minhas... Estuda. E estudo. E tem prazer em ela tá aí passar, e tem prazer. Né? Então eu acho que isso começou a me fascinar muito também. E, por sorte, eu hoje tenho espaço para fazer isso. O Troca tem muito essa característica, o Troca de Passe, de entrar pós-rodada. Então, você pode oferecer... As pessoas estão ali assistindo, querendo, eu imagino, uma análise mais aprofundada possível. E acho que a gente também ali tem o dever, de, em alguns momentos, ser um pouco mais descontraído, né? Oferecer uma coisa, não uma coisa pesada o tempo todo, e em algum momento do programa mergulhar mais profundamente
em alguns aspectos do jogo que a gente consegue pensar. O auge disso, pra mim, eu acho, o melhor momento disso que a gente conseguiu, eu acho, foi na Copa de 22. A gente tem um aparelho, né, um tablet, que a gente consegue fazer todos os efeitos visuais e jogar direto na tela. Na Copa, os jogos começavam de manhã e a gente entrava depois do último jogo. Tinha 1 hora de espaço entre os jogos. Nessa 1 hora eu ia pra ele de edição, separava os lances, o que eu ia apresentar. A gente tinha mais um tempo. Hoje tem uma dificuldade maior, que a gente entra no apito final do jogo da noite. Então tem menos tempo para preparar. Nem sempre a gente consegue fazer tão profundamente. Mas ainda assim, cara, eu acho que é uma coisa que me dá prazer de fazer. Eu gosto muito. E assim, tive alguns retornos bons, assim, Claro. de gente do futebol. É e tal. mesmo? Isso é importante. Tipo, fala um cara que foi falar contigo, assim. Cara, É ruim falar. Não, eu fico com medo de parecer exibido, assim. Não. Assim, eu tive alguém que me deu muito bons retornos e eu desenvolvi uma boa relação profissional, foi o Tite, por exemplo. A gente teve... Ele por vezes, mandava mensagem pra ele falar sobre coisas que... na época da trajetória dele de seleção e tal... sobre textos que eu tinha escrito sobre a seleção, análise e tal. E ele recebia muitos... O Tite teve uma coisa na passagem dele na seleção que eu acho muito elogiável. E não era comigo. Alguns jornalistas que ele curtia as análises e tal, ele entendia que a seleção não era uma propriedade dele. Então, ele achava que ele devia prestar contas à comunidade do futebol. Né? Então, ele conversava muito com treinadores, conversava com jogadores e tal. E assim, um dia eu fui com o Marvio dos Anjos, outra pessoa a quem eu devo bastante, porque foi um editor no Globo que me deu muito espaço para falar de futebol, já nessa pegada um pouco mais analítica, tática. Um dia a gente foi em 2017, novembro de 2017, fazer uma entrevista com o Tite na CBF. Aí a gente entrou para fazer a entrevista, e o Tite estava com um quadro tático na sala dele. O Brasil tinha voltado de um jogo com a Inglaterra em Wembley, que tinha sido 0-0. O Brasil bateu e não conseguiu furar. A Inglaterra jogou toda lá atrás. E o Brasil bateu e não conseguiu criar muitas chances de gol. O jogo foi amarrado. Aí eu entrei na sala dele e tal, aquele cumprimento, não sei o quê. Aí eu olhei pro quadro tático dele e falei, Tite, isso aí é o Manchester City? Esse time que tá atacando? Aí ele olhou pra mim e falou, Aí eu falei... Aí eu comecei... Falei, porque você jogou com a Inglaterra defendendo toda lá atrás, o Brasil não conseguiu furar muito, o City toda semana tem que enfrentar esse cenário. Aí ele... ele falou exatamente... E aí, a partir dali surgiu esse debate todo do Tite mais posicional. É isso. Vem muito desse jogo com a Inglaterra. Tite contra a linha de 5. Isso. Ele achava que na Copa do Mundo o Brasil ia enfrentar muito isso e tal. A partir dali, ele foi migrando para um modelo um pouco mais posicional, que ele entendia que ele precisava ter 2 caras bem abertos para abrir, tentar espaçar a defesa adversária. Tentar espelhar a ideia do Guardiola no comando do City. E aí a seleção vai um pouco por esse caminho. E aí a entrevista acabou fluindo muito por isso. A gente começou a fazer um monte de quadro tático na matéria. O Marvel decidiu publicar uma página dupla no Globo dessa entrevista com vários quadros táticos. Caraca, que legal. E o Tite foi muito paciente na entrevista, porque ele foi muito generoso, porque ele compartilhou muita coisa e tal. E a partir dali a gente começou a ter alguns contatos. Às vezes ele convidava para ir na CBF e ficava 3 horas conversando ali. A gente falava... E era papo, a gente conversa sobre futebol. Troca ideia. Gente, e ele, obviamente, ele não tava aprendendo nada comigo. Ele tava trocando ideia. Ele tava aprendendo, porque ele sabe 10 mil vezes mais de futebol do que eu, mas ele entendia que ele precisava dar que a seleção não era dele. Então, jornalistas que tinham esse interesse em análise e tal, ele queria compartilhar as ideias, até para que quando a gente analisasse, e ele nunca pediu para alguém falar bem dele, seja para falar bem, seja para discordar, fosse para isso, fosse para concordar, fosse para discordar, que a gente soubesse qual era a intenção do trabalho. Entender a intenção, acho que é
o primeiro ponto O que pra você ele quer analisar fazer, né? Isso. Se ele chega Aí você vai lá criticar ou ali. não, Aí eu falava... E aí na conversa era assim, tinha momentos incríveis, porque ele é muito apaixonado pelo jogo, né? Você falava, mas e se acontecer a situação tal? Esse jogador pode fazer isso? Aí ele... Pediu alguém da comissão, pega aquele vídeo ali. Aí pegava o vídeo de uma situação de jogo e Cara, mostrava... pô, Cara, mano. era um curso, É bom. assim, um curso intensivo É. de futebol. Eu queria viver isso Durava- um dia, pelo menos. Durava Só um- 3 horas, assim. Mas deve ser maneiro E demais. já cara. perto da convocação para a Copa de 2022, o assessor dele me ligou, olha, ele quer conversar de novo com você e tal. Aí eu Kleber Xavier. Não, quem me ligou foi o Luciano Signorini. Aham. Por aí, tivemos uma outra conversa, já mais para perto da Copa do Mundo. Era muito enriquecedor para mim. Ele não estava aprendendo nada comigo. Claro. Agora, por alguma razão, eles achavam que estar conversando sobre a seleção podia para eles, sei lá, ter alguma utilidade, não sei qual. Agora, já pra aproveitar isso, trazer pra agora. Você falou de Tite. Eu queria uma pergunta que o Bruno Simões fez aqui, que é trazendo pra agora, aproveitando esse teu relato, essa discussão, desse debate com o Tite, porque é uma discussão que pro torcedor, acho que principalmente pro torcedor, que não é obrigação de ter esse entendimento, fica um negócio muito só posicional, né? Ele bate quando... Acho que desde o Domenech Torrent Isso. pra cá tinha aquela coisa Tá na mesa essa história, né? Uhum. E aí o Bruno Simões, ele bota aqui, pô, o Mansur poderia ajudar a Onde teve essa esclarecer. pergunta na coletiva? É sempre que... quando- Da questão do... Quando não vai bem, vem a crítica do lado Isso. posicional, jogador parado, né? Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!